Com os limpadores de para-brisa removendo a neve e os pneus envoltos por correntes fazendo barulho na pista aquecida, o Explorer chegou ao cume da última colina. Era um platô, uma enorme prateleira entalhada na encosta da montanha. Elliot pisou no freio, parou o veículo e estudou insatisfeito o território diante dele. O platô era basicamente uma obra da natureza, mas via-se claramente a mão humana. A prateleira larga na encosta da montanha não poderia ser tão ampla ou ter uma forma tão regular. 300 metros de largura, 200 metros de profundidade, um retângulo quase perfeito. O piso era tão liso quanto uma pista de pouso e pavimentado. Não havia ali uma árvore ou qualquer outro objeto de tamanho considerável, nada que pudesse servir para esconder um homem. Postes altos se enfileiravam na planície deserta, projetando luz avermelhada e pálida voltada para baixo, artifício para atrair a menor atenção possível de aeronaves que se afastassem das rotas normais e de mochileiros que pudessem passar pelas montanhas remotas. Mas a iluminação fornecida pelas lâmpadas era suficiente para garantir imagens claras do platô para as câmeras de segurança, porque havia câmeras instaladas em cada poste de iluminação e nenhum centímetro da área escapava da vigilância constante. O pessoal da segurança deve estar nos vendo nos monitores nesse momento, Elliot concluiu com um tom sombrio. A menos que Danny tenha interferido nas câmeras, Tina respondeu. E se ele consegue emperrar uma submetralhadora, por que não pode interferir em um circuito fechado de câmeras de vigilância? Você está certa, provavelmente. A 200 metros, do outro lado da área de concreto, havia um prédio de um andar sem janelas, de mais ou menos 35 metros de comprimento e telhado inclinado. Ele deve estar lá, disse Elliot. Eu esperava uma estrutura enorme, um complexo gigantesco. E é enorme, provavelmente. Você está vendo só a parede frontal. A instalação foi construída na seção seguinte da montanha. Deus sabe quanto eles cavaram a rocha. E também deve ter vários andares lá embaixo. Descendo até o inferno. Pode ser. Ele tirou o pé do breque e seguiu em frente, andando pela camada de neve colorida de vermelho pela luz estranha. Jeeps, Land Rovers e outros veículos com tração nas 4 rodas ocupavam a área na frente do prédio baixo, 8 no total, parados lado a lado embaixo da neve. Pelo jeito não tem muita gente lá dentro, Tina comentou. Pensei que fosse uma equipe grande. Ah, e é. Tenho certeza de que também está certa sobre isso. O governo não teria tanto trabalho para esconder essa instalação aqui para abrigar um punhado de pesquisadores, ou sei lá o que são. A maior parte deles deve passar semanas ou meses aqui. Ninguém ia querer muito trânsito diário em uma estrada na floresta que só devia ser usada por oficiais do governo pesquisando a vida selvagem. Chamaria muita atenção. Talvez alguns no topo da hierarquia venham e vão regularmente de helicóptero. Mas se isso é uma operação militar, boa parte do staff é designada nas mesmas condições a que são submetidos os oficiais de submarinos. Eles têm permissão para desembarcar em Reno entre uma viagem e outra, mas ficam confinados na embarcação por longos períodos. Ele estacionou ao lado de um jipe, apagou os faróis e desligou o motor. O silêncio no platô era etéreo. Ninguém saiu do prédio para recebê-los, o que significava, provavelmente, que Danny tinha interferido no sistema das câmeras. O fato de terem chegado tão longe não deixava Elliot mais tranquilo em relação ao que ainda enfrentariam. Por quanto tempo Danny continuaria facilitando o avanço? O menino parecia ter poderes incríveis, mas não era Deus. Mais cedo ou mais tarde, deixaria passar alguma coisa. Cometeria um erro. Só um erro. E eles estariam mortos. Bom, disse Tina, tentando em vão disfarçar sua ansiedade. Não vamos precisar dos sapatos para a neve, afinal. Mas o rolo de corda pode ter alguma utilidade. Elliot virou-se, esticou o braço para trás e pegou o rolo de corda na pilha de equipamento no compartimento de carga. Com certeza vamos encontrar alguns seguranças, por mais que Danny seja esperto. Temos que estar preparados para matá-los ou neutralizá-los de algum outro jeito. Se for possível, prefiro usar a corda em vez de balas. Concordo inteiramente. Ele pegou a arma. Vamos ver se conseguimos entrar. Eles saíram da Explorer. O vento era uma presença animal, grunhia baixinho. Tinha dentes e mordia o rosto exposto dos dois. O hálito era composto por jatos de neve como saliva congelada.
O único acessório na fachada de concreto sem janelas era uma porta de aço. A porta larga, imponente, não tinha fechadura nem teclado. Não havia abertura para a inserção de um cartão de identificação. Pelo jeito, a porta só podia ser aberta por dentro, depois que aquele que pretendia entrar era analisado pela câmera sobre o portal. Quando Elliot e Tina olhavam para a lente da câmera, a pesada porta de aço se moveu para o interior do prédio. Foi Dani quem a abriu? Elliot queria saber. Ou um guarda sorridente esperava para fazer uma detenção fácil. Além da porta, havia uma câmara de paredes de aço do tamanho de uma cabine de elevador, bem iluminada e vazia. Tina e Elliot atravessaram a soleira. A porta externa fechou atrás deles com um barulho característico de selagem hermética. Na parede esquerda do vestíbulo havia uma câmera e um monitor de vídeo para a comunicação de 2 vias. A tela mostrava linhas em movimento irregular, como se o monitor estivesse quebrado. Ao lado do monitor tinha um painel de vidro iluminado sobre o qual o visitante deveria colocar a mão direita dentro do desenho correspondente, com a palma voltada para baixo. Evidentemente, o computador da instalação escaneava as digitais dos visitantes para verificar se podiam entrar. Elliot e Tina não puseram a mão no painel, mas a porta interna do vestíbulo abriu com o mesmo ruído de ar comprimido. Eles passaram à sala seguinte. 2 homens uniformizados mexiam aflitos nos consoles de controle sob uma série de 20 monitores embutidos na parede. Todas as telas exibiam as linhas irregulares. O guarda mais jovem ouviu a porta abrir e virou, chocado. Elliot apontou a arma para ele. "Não se mexe!" Mas o jovem era do tipo heróico. Estava armado e era rápido. Ele sacou, apontou da altura do quadril e apertou o gatilho. Mas Dani estava atento. O revólver não funcionou. Elliot não queria atirar em ninguém. "Suas armas são inúteis", disse. Estava suando dentro do traje térmico, torcendo para Dani não falhar agora. "Vamos fazer tudo do jeito mais fácil." Quando descobriu que o revólver não serviria para nada, o jovem guarda o arremessou. Elliot se esquivou, mas não com a rapidez necessária. A arma o atingiu de um lado da cabeça e ele cambaleou para trás, contra a porta de aço. Tina gritou. Em meio às lágrimas de dor, Elliot viu o jovem correndo em sua direção e apertou o gatilho uma vez. Um tiro silencioso. A bala encontrou o ombro esquerdo do rapaz e girou seu corpo. Ele caiu em cima da mesa, espalhando no chão uma pilha de folhas de papel brancas e cor-de-rosa. Depois caiu em cima da bagunça que tinha provocado. Elliot piscou para se livrar das lágrimas, apontou o revólver para o guarda mais velho, que já empunhava a arma, e descobria que ela não funcionava. "Solta a arma, senta e não cria problemas." "Como entraram aqui?" o guarda perguntou, já obedecendo a ordem. "Quem são vocês?" "Não interessa, senta." Mas o guarda era insistente. "Quem são vocês?" "A justiça", disse Tina. 5 minutos a oeste de Reno, o helicóptero encontrou neve. Os flocos eram duros, secos e granulosos. Faziam barulho de areia arranhando o vidro dianteiro. Jack Morgan, o piloto, olhou para George Alexander e disse: "Isso vai ser complicado." Ele usava óculos de visão noturna e seus olhos eram invisíveis. "Só um pouco de neve", respondeu Alexander. "Uma tempestade", Morgan corrigiu. "Já voou com tempestades antes. Nessas montanhas, as correntes e bolsas de ar são mortais." "Vamos conseguir", Alexander insistiu sério. Talvez não", Morgan respondeu, depois riu. "Mas vamos nos divertir tentando, com certeza." "Você é maluco", Hanson disse do assento atrás do piloto. "Quando estávamos no comando das operações contra os barões do narcotráfico na Colômbia, eu era chamado de parafuso, porque diziam que eu não tinha nenhum no lugar." E riu. Hanson levava uma submetralhadora sobre as pernas. Ele a acariciou de leve, como se acariciasse uma mulher. Fechou os olhos e, em pensamento, desmontou e montou novamente a arma. Tinha estômago fraco. Estava fazendo um grande esforço para não pensar no helicóptero, no mau tempo e na probabilidade de caírem no meio de montanhas isoladas. O jovem guarda guinchou de dor, mas até onde Tina podia ver, o ferimento não era fatal. A bala cauterizou parcialmente a ferida ao passar por ela. O buraco no ombro do rapaz era limpo e não sangrava muito. "Você vai sobreviver", disse Elliot. "Estou morrendo! Jesus!" "Não, dói muito, mas não é grave. A bala não rompeu nenhuma artéria importante."
Como sabe? O ferido perguntou, empurrando as palavras por entre os dentes. Se ficar quieto, tudo vai acabar bem. Mas se continuar agitando a ferida, pode romper um vaso lesionado e aí vai sangrar até morrer. Merda! O guarda respondeu abalado. Entendeu? Elliot perguntou. O homem assentiu. Seu rosto estava pálido e ele suava muito. Elliot amarrou o guarda mais velho a uma cadeira. Não queria amarrar as mãos machucadas do guarda ferido, por isso o levaram com cuidado para um armário de suprimentos e o trancaram lá dentro. E a cabeça? Tina perguntou para Elliot, tocando de leve o calombo que tinha surgido em sua têmpora, onde a arma do guarda o atingiu. Ardendo, Elliot respondeu com uma careta. Vai aparecer um hematoma. Eu vou ficar bem. Sente tontura? Não. Visão dupla? Não, estou bem. Não foi tão forte. Não tem concussão. É só dor de cabeça. Vem, vamos encontrar o Danny e tirar ele desse lugar. Eles atravessaram a sala, passando pelo guarda amarrado e amordaçado na cadeira. Tina levava a corda restante e Elliot carregava a arma. Do outro lado da porta por onde ela e Elliot entraram, havia outra porta mais comum. Ela se abria para um entroncamento de 2 corredores, que Tina descobriu alguns minutos atrás, pouco depois de Elliot atirar no guarda, quando abriu a porta para ver se havia reforços a caminho. Os corredores estavam desertos antes, e continuavam desertos agora, silenciosos. O chão era de ladrilhos brancos, paredes brancas, luz fluorescente e intensa. Um corredor tinha 15 metros à esquerda da porta e 15 metros à direita. Dos 2 lados havia mais portas, todas fechadas, e tinha uma área de elevadores à direita. O outro corredor, que cruzava o primeiro, começava bem na frente deles, diante da sala dos guardas, e penetrava ao menos uns 120 metros na montanha. Havia uma longa fileira de portas de cada lado e também havia outros corredores. Eles cochichavam. Acha que Danny está nesse andar? Não sei. Por onde começamos? Não podemos sair por aí abrindo portas. Vai ter gente do outro lado de algumas. E quanto menos gente encontrarmos, mais chance temos de sair daqui vivos. Eles ficaram parados e indecisos. Olharam para a esquerda, depois para a direita, depois para a frente. A 3 metros deles, a porta de um dos elevadores abriu. Tina encostou na parede do corredor. Elliot apontou a pistola para o elevador. Ninguém saiu dele. De onde estavam, não conseguiam ver quem estava lá dentro. A porta fechou. Tina tinha a sensação de que alguém sentiu a presença deles e foi buscar ajuda. Antes mesmo de Elliot abaixar a arma, a mesma porta abriu de novo e fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O ar esfriou. Tina suspirou aliviada e disse: É o Danny, ele está mostrando para onde temos que ir. Mesmo assim, se aproximaram cautelosos do elevador e olharam dentro dele apreensivos. A cabine estava vazia, e eles entraram e as portas fecharam. De acordo com o painel luminoso sobre a porta, estavam no quarto de 4 andares. O primeiro andar ficava no fundo da estrutura, no subsolo mais baixo. Os controles do elevador só funcionavam com a inserção de um crachá na fresta acima deles, mas Tina e Elliot não precisavam da autorização de um computador para usar o elevador. Não com Danny ao lado deles. A luz do painel sobre a porta mudou de lugar, de 4 para 3, depois para 2, e o ar ficou tão gelado que a respiração de Tina começou a formar nuvens diante dela. A porta abriu 3 andares abaixo da superfície, no penúltimo andar. Eles saíram para um corredor exatamente igual àquele que deixaram lá em cima. A porta do elevador fechou e o ar esquentou. A 1,5 metros deles havia uma porta entreaberta e uma conversa animada acontecia dentro da sala além dela. Vozes de homens e mulheres, meia dúzia ou mais, a julgar pelo barulho. Palavras indistintas, risadas. Tina sabia que ela e Elliot estariam mortos se alguém saísse daquela sala e os visse. Danny parecia ser capaz de operar milagres com objetos inanimados, mas não podia controlar pessoas, como o guarda lá em cima, em quem Elliot teve que atirar. Se fossem descobertos e interrogados por um batalhão de seguranças furiosos, a pistola de Elliot poderia não ser suficiente para impedir o ataque. Então, mesmo que Danny emperrasse as armas inimigas, ela e Elliot só conseguiriam escapar se matassem todos, e sabia que nenhum deles tinha estômago para essa matança, talvez nem em legítima defesa. Alguém riu na sala próxima e Elliot perguntou em voz baixa:
E agora, pra onde? Não sei. O andar tinha o mesmo tamanho daquele por onde entraram no complexo, mais de 120 metros de um lado e mais de 30 do outro. Mais ou menos 4.000 metros quadrados para pesquisa. Quantas salas? 40? 50? 60? 100 contando os closets? Quando ela começava a se desesperar, o ar esfriou de novo. Ela olhou em volta, esperando algum sinal do filho, e ela e Elliot viraram surpresos quando a luz fluorescente tubular no teto apagou, depois acendeu de novo. O tubo à esquerda do primeiro também apagou e acendeu. Depois um terceiro tubo e o quarto à esquerda. Eles seguiram as luzes piscando até o fim da pequena ala em que ficavam os elevadores. O corredor terminou em uma porta de aço de fechamento hermético igual àquelas encontradas nos submarinos. O metal tinha um brilho suave e a luz era refletida pelos rebites de ponta arredondada. Quando Tina e Elliot encontraram essa barreira, a maçaneta que lembrava um leme girou no centro da porta. Um estalo anunciou a liberação da trava. Como estava armado, Elliot entrou primeiro, mas Tina o seguiu. Estavam em uma sala retangular de aproximadamente 12 por 6 metros. No extremo oposto, uma janela ocupava o centro da outra parede mais curta e parecia deixar ver um compartimento frio de armazenamento. Estava branca, coberta por uma camada de gelo. À direita da janela havia outra porta hermética como aquela por onde entraram. À esquerda, computadores e outros equipamentos cobriam o comprimento da sala. Havia mais monitores de vídeo do que Tina conseguia contar de imediato. A maioria estava ligada, e dados corriam nas telas em forma de gráficos, mapas e números. Mesas ocupavam o espaço junto da quarta parede, e sobre elas havia livros, pastas e vários instrumentos que Tina não conseguia identificar. Um homem de cabelo encaracolado e bigode cheio estava sentado diante de uma dessas mesas. Ele era alto, tinha ombros largos, uns 50 e poucos anos e vestia jaleco branco de médico. O homem folheava um livro quando eles entraram. Outro homem, mais novo que o primeiro, de rosto barbeado e também vestido de branco, estava sentado na frente de um computador, lendo as informações que desfilavam na tela do monitor. Os dois levantaram a cabeça e o choque os deixou sem ação. Apontando a pistola com o silenciador para os dois desconhecidos, Elliot disse: "Tina, fecha a porta. Tranca, se for possível. Se a segurança nos encontrar aqui, pelo menos vai demorar um pouco para conseguir pôr a mão em nós." Ela fechou a porta de aço. Apesar do peso tremendo, ela se moveu com a facilidade de uma porta comum em uma casa qualquer. Tina girou a roda e encontrou um botão que, pressionado, impedia que alguém a girasse novamente para a posição de abrir. "Pronto", disse. O homem na frente do computador se virou para o teclado e começou a digitar. "Para", Elliot avisou, mas o homem não ia parar enquanto não desse ao computador a ordem para disparar os alarmes. Talvez Dani pudesse impedir os alarmes de tocar, e talvez não pudesse. Então, Elliot atirou uma vez e a tela se desmanchou em milhares de cacos de vidro. O homem gritou, empurrou a cadeira de rodinhas para longe do teclado e levantou. "Quem são vocês?" "Eu sou o cara que tem a arma", Elliot respondeu com um tom duro. "Se não for suficiente para você, posso te apagar como apaguei a porcaria da máquina. Agora planta a bunda naquela cadeira antes que eu estoure a porra da sua cabeça." Tina estranhou o tom de voz de Elliot, novidade para ela, e sua expressão de fúria foi suficiente para deixá-la gelada. Ele parecia cruel e capaz de qualquer coisa. O jovem de branco também estava impressionado. Pálido, ele sentou na cadeira. "Muito bem", Elliot falou para os dois homens. "Se colaborarem, não vão se machucar." E apontou a arma para o mais velho. "Seu nome?" "Carl Dombey." "O que está fazendo aqui?" "Eu trabalho aqui." Dombey respondeu, confuso com a pergunta. "Fazendo o quê?" "Sou cientista, pesquisador." "Que tipo de ciência?" "Sou formado em biologia e bioquímica." Elliot apontou a pistola para o mais novo. "E você?" "Eu o quê?" Ele devolveu mal-humorado. Elliot estendeu o braço e alinhou o cano da pistola à parte mais alta do nariz dele. "Dr. Zachariah", o mais jovem se apresentou. "Biologia?" "Sim, com especialização em bacteriologia e virologia." Elliot baixou a arma, mas ainda a manteve apontada na direção dele. "Temos algumas perguntas, e acho bom vocês dois terem as respostas." Dombey, que claramente não tinha a compulsão do colega para bancar o herói, continuou sentado e obediente. "Perguntas sobre o quê?"
Tina se aproximou de Elliot e respondeu. Queremos saber o que fizeram com ele. Onde ele está? Quem? Meu garoto, Danny Evans. Nada do que ela dissesse poderia ter sequer uma fração do impacto causado por suas palavras. Dombey arregalou os olhos. Zechariah olhou para ela como se visse um fantasma, alguém que 1 minuto antes estava morta no chão e agora ressuscitava milagrosamente. Meu Deus, disse Dombey. Como pode estar aqui? Zechariah reagiu. Não pode! Você não pode estar aqui! Eu acho bem possível, Dombey interferiu. Na verdade, de repente, parece inevitável. Eu sabia que essa história toda era suja demais para não acabar em desastre. E suspirou, como se um grande peso fosse retirado de cima de seus ombros. Vou responder a todas as suas perguntas, senhorita Evans. Zechariah virou a cadeira para ele. Não pode fazer isso! Ah, não? Bom, se acha que não posso, fica sentado e ouve. Vai ter uma surpresa. Você jurou lealdade, Zechariah lembrou. Um juramento secreto. Se contar alguma coisa sobre isso, o escândalo, o ultraje público, a revelação de segredos militares. Ele gaguejava. Vai ser um traidor do seu país. Não, Dombey reagiu. Serei um traidor desta instalação. Um traidor dos meus colegas, talvez, mas não do meu país. Meu país está longe de ser perfeito, mas o que foi feito com Danny Evans não é algo que meu país aprovaria. Todo o projeto Danny Evans é obra de alguns megalomaníacos. O Dr. Tamaguchi não é megalomaníaco, Dr. Zechariah protestou, como se estivesse sinceramente ofendido. É claro que é. Ele se considera um grande homem da ciência, destinado à imortalidade, um homem de grandes obras. E muita gente que o cerca, muita gente que o protege, pessoas do campo da pesquisa e pessoas encarregadas da segurança desse projeto, todos também são megalomaníacos. Essa coisa que fizeram com Danny Evans não é uma grande obra. Não vai render imortalidade a ninguém. É doente e eu estou lavando minhas mãos. Não quero mais me envolver nisso. Ele olhou para Tina. Faça suas perguntas. Não, Zechariah interferiu. Seu idiota! Elliot pegou a corda da mão de Tina e entregou o revólver para ela. Vou ter que amarrar e amordaçar o Dr. Zechariah para podermos ouvir em paz a história do Dr. Dombey. Se um deles fizer um movimento errado, atira para matar. Não se preocupe, ela respondeu. Não vou hesitar. Você não vai me amarrar, Zechariah avisou. Sorrindo, Elliot avançou na direção dele com a corda. Uma parede de ar frio caiu sobre o helicóptero e o empurrou para baixo. Jack Morgan lutou contra o vento, estabilizou a aeronave e voltou a subir poucos metros antes de bater na copa de algumas árvores. Uhui! O piloto gritou. É como domar um cavalo selvagem! Mesmo com a luz brilhante dos faróis do helicóptero, não havia muito para ver, além da neve. Morgan tinha removido os óculos de visão noturna. Isso é loucura, Hansen reclamou. Não estamos voando em uma tempestade comum. Isso é uma nevasca. Alexander o ignorou e disse. Morgan, caramba, idiota. Sei que você vai conseguir. Talvez, o piloto respondeu. Queria ter a sua certeza, mas acho que talvez eu consiga. Vou fazer uma aproximação indireta do platô. Tentar voar a favor do vento, não contra. Vou atravessar o próximo vale e voltar na direção da instalação. Vamos ver se consigo evitar algumas correntes cruzadas. Elas são mortais. Vamos demorar um pouco mais para chegar, mas pelo menos teremos uma chance, se os rotores não congelarem e pararem. Um vento particularmente violento jogou neve no para-brisa com tanta força que Kurt Hansen comparou o barulho ao de uma rajada de metralhadora. Zechariah estava no chão, amarrado e amordaçado, olhando para eles com ódio e fúria. Acho que vai querer ver seu menino primeiro, disse Dombey. Depois posso contar como ele chegou aqui. Onde ele está? Tina perguntou trêmula. Na câmara de isolamento. Dombey apontou a janela na parede do fundo da sala. Venha. Ele se aproximou do grande painel de vidro, onde restavam apenas alguns pontos de congelamento. Por um momento, Tina não conseguiu se mexer, temendo ver o que haviam feito com Danny. O medo espalhava seus tentáculos e prendia seus pés ao chão como se tivessem raízes. Elliot tocou seu ombro. Não deixe o Danny esperando. Ele já esperou tempo demais. Está te chamando há muito tempo. Ela deu um passo, depois outro, e antes que percebesse, estava diante da janela, ao lado de Dombey.
Uma cama de hospital ocupava o centro da câmara de isolamento. Ela era ligada a equipamentos médicos comuns e a vários monitores eletrônicos misteriosos. Danny estava deitado de barriga para cima na cama. Boa parte do corpo estava coberta, mas a cabeça, elevada sobre um travesseiro, estava virada para a janela. Ele a encarou por entre as grades laterais da cama. Danny, Tina murmurou. Tinha o medo irracional de, se dissesse seu nome em voz alta, quebrar o encanto e ele desaparecer para sempre. Seu rosto estava magro e abatido. Ele parecia ter mais que 12 anos. De fato, parecia um velhinho. Sentindo seu choque, Dombey explicou. Ele está emaciado. Nas últimas 6 ou 7 semanas, só conseguiu segurar líquidos no estômago, e não muito. Os olhos de Danny eram estranhos, escuros como sempre, grandes e redondos como sempre, mas fundos, emoldurados por pele escura que não sugeria saúde, e eles nunca foram assim. Não conseguia identificar o que mais tornava os olhos dele tão diferentes de quaisquer outros olhos que já tinha visto, mas quando olhou para eles, um arrepio percorreu seu corpo, e ela sentiu uma pena profunda e terrível. O menino piscou, e com um imenso esforço que causou alguma dor, tirou o braço debaixo das cobertas e estendeu a mão na direção dela. Seu braço era pele e ossos, uma vareta patética. Ele o passou por entre 2 barras da grade e abriu a mão fraca, implorando, buscando amor, tentando desesperadamente tocá-la. A voz de Tina tremeu quando ela falou para Dombey. Quero estar com meu filho, quero abraçá-lo. Quando os 3 se moveram para a porta de aço hermética que levava à sala além da janela, Elliot perguntou. Por que ele está em uma câmara de isolamento? Está doente? Agora não, Dombey respondeu parado junto da porta, olhando para eles, evidentemente perturbado com o que ia dizer. Nesse momento, ele está muito perto de morrer de fome, porque faz muito tempo que não consegue segurar nenhum alimento no estômago. Mas não é nada contagioso. Já foi, ele já teve um quadro muito contagioso. Superou e recaiu, mas no momento não oferece risco de contágio. Ele teve uma doença única, uma doença criada pelo homem em laboratório. É a única pessoa que sobreviveu ao quadro. Ele tem no sangue um anticorpo natural que o ajuda a combater esse vírus em particular, mesmo sendo um vírus artificial. Foi isso que fascinou o Dr. Tamaguchi. Ele está no comando da instalação. Dr. Tamaguchi nos fez trabalhar muito, até isolarmos o anticorpo e descobrirmos por que ele é tão eficiente contra a doença. É claro, quando conseguimos, Danny deixou de ter valor científico. Para Tamaguchi, isso significa que ele não tem mais valor nenhum, exceto da maneira mais cruel. Tamaguchi decidiu testar Danny até a destruição. Durante quase 2 meses, eles têm reinfectado o menino muitas e muitas vezes, deixando o vírus esgotá-lo, tentando descobrir quantas vezes ele consegue superar o quadro até ser destruído por ele. Não existe imunidade permanente para essa doença. É como amidalite, gripe comum ou câncer. A pessoa pode ter várias vezes, se tiver sorte de se curar na primeira vez. Hoje, Danny já venceu o vírus 14 vezes. Tina estava horrorizada. Dombey continuou. Mesmo ficando mais fraco a cada dia, por alguma razão, ele supera o vírus mais depressa a cada infecção. Mas cada vitória o esgota. A doença está matando o menino, mesmo que indiretamente. Está matando porque vai drenando suas forças. Agora ele está limpo, sem infecção. Amanhã, o plano é injetar mais uma carga viral. Meu Deus, Elliot murmurou. Meu Deus. Tomada pela fúria e pela revolta, Tina encarou Dombey. Não acredito no que acabei de ouvir. É melhor se preparar, respondeu o cientista. Você ainda não ouviu nem a metade disso. Ele virou para a porta, girou a roda que a travava e a empurrou. Minutos atrás, quando Tina olhou pelo visor pela primeira vez, quando viu a criança assustadoramente magra, disse a si mesma que não ia chorar. Danny não precisava ver a mãe chorando. Precisava de amor, atenção e proteção. Suas lágrimas o perturbariam. E, considerando sua aparência, tinha medo de que qualquer perturbação emocional mais séria fosse suficiente para destruí-lo, literalmente. Enquanto se aproximava da cama, ela mordeu o lábio com tanta força que sentiu gosto de sangue. Fez um esforço para conter as lágrimas, mas precisava de toda a força de vontade para manter os olhos secos.
Danny ficou animado quando a viu se aproximando e, apesar do terrível estado em que estava, conseguiu erguer o corpo trêmulo e sentar na cama, agarrando a grade com a mão frágil, trêmula, enquanto estendia a outra para ela. Tina deu os últimos passos com altivez, com o coração disparado, a garganta contraída. Sentia uma alegria esmagadora por vê-lo de novo, mas também teve medo ao perceber quanto ele estava debilitado. Quando as mãos se tocaram, os dedos pequeninos apertaram os dela com força. Ele a segurava com uma força feroz, desesperada. "Danny", Tina murmurou. "Danny, Danny." De algum lugar lá no fundo, muito além da dor e da angústia, Danny arrancou um sorriso para ela. Não era bem um sorriso. Ele tremia nos lábios, como se sustentá-lo exigisse mais energia do que era necessária para levantar um peso de 50 quilos. Era um sorriso hesitante, um fantasma de todos os sorrisos largos e cheios de afeto de que ela lembrava, e isso partiu seu coração. "Mãe." Tina mal conseguiu reconhecer a voz cansada, fraca. "Mãe." "Está tudo bem," ela disse. Ele estremeceu. "Acabou, Danny. Agora está tudo bem. Mãe. Mãe." O rosto sofreu um espasmo e o sorriso corajoso se dissolveu. Um gemido aflito escapou de sua boca. "Ah, mamãe." Tina abaixou a grade, sentou na beirada da cama e tomou Danny nos braços. Ele era uma boneca de pano quase sem recheio, uma criatura fraca e esgotada, totalmente diferente do menino feliz, vibrante, ativo que um dia havia sido. No começo, ela teve receio de abraçá-lo, temendo machucá-lo. Mas ele a abraçou com força e ela se surpreendeu novamente com a energia que ele ainda conseguia extrair do corpo mirrado. Tremendo violentamente, fungando, ele escondeu o rosto em seu pescoço e ela sentiu as lágrimas quentes na pele. Não conseguia mais se controlar, por isso deixou as lágrimas transbordarem, rios de lágrimas, um dilúvio. Tocando as costas do menino para apertá-lo contra o peito, ela sentiu a magreza chocante. Cada costela e vértebra era tão saliente que tinha a sensação de estar abraçando um esqueleto. Quando o puxou para o colo, ele levou junto os cabos presos a eletrodos em sua pele e as máquinas de monitoramento que cercavam a cama, como uma marionete abandonada. Quando as pernas escaparam debaixo das cobertas, a camisola de hospital as descobriu, e Tina viu os membros magros, insuficientes para sustentá-lo. Chorando, ela o aninhou e embalou, o acalmou e disse que o amava. Danny estava vivo. A estratégia de Jack Morgan de voar acompanhando a Terra, em vez de seguir acima dela, foi um grande sucesso. Alexander estava cada vez mais confiante de que chegariam à instalação inteiros, e tinha consciência de que até Kurt Hansen, que odiava voar com Morgan, estava mais calmo agora do que 10 minutos atrás. O helicóptero abraçava o piso do vale, seguia em direção ao norte, 3 metros acima de um rio bloqueado pelo gelo, ainda obrigado a enfrentar a nevasca que quase o cegava, mas abrigado da pior turbulência da tempestade pelas paredes das árvores imensas que ladeavam o rio. Prateado, quase luminoso, o rio congelado era uma trilha fácil de seguir. De vez em quando, o vento encontrava a aeronave e a sacudia, mas o helicóptero balançava e se esquivava como um bom boxeador, e não parecia mais correr o risco de ser nocauteado por um golpe. "Quanto tempo?" Alexander perguntou. 10 minutos, talvez 15, respondeu Morgan. A menos que o quê? A menos que as pás fiquem cobertas de gelo. A menos que o eixo de acionamento e as juntas do rotor congelem. Isso é provável? É algo para se pensar, disse Morgan. E sempre existe a possibilidade de eu errar o cálculo do terreno no escuro e entrar em uma montanha. Não vai, Alexander reagiu. Você é bom demais para isso. Mas sempre existe a possibilidade de errar. É isso que impede o trabalho de ficar chato. Tina preparou Danny para a jornada para fora da prisão. Um a um, ela removeu os 18 eletrodos que estavam presos à cabeça e ao corpo do menino. Quando ela tirou a fita adesiva, Danny gemeu e ela viu a ulceração na pele sob a fita. Não fizeram nenhum esforço para impedir o atrito. Enquanto Tina preparava Danny, Elliot interrogava Carl Dombey. O que acontece aqui? Pesquisa militar? Sim, Dombey confirmou.
Só armas biológicas? Biológicas e químicas. Experimentos de DNA recombinante. Houve um tempo em que tivemos entre 30 e 40 projetos em andamento. Pensei que os Estados Unidos tivessem abandonado a corrida das armas químicas e biológicas há muito tempo. A declaração ao público foi essa. Fez os políticos parecerem bons, mas na verdade o trabalho continua. Tem que continuar. Essa é a única instalação que temos para essa finalidade. Os chineses têm 3 como essa. Os russos? Agora eles são nossos novos amigos, supostamente, mas continuam desenvolvendo armas bacteriológicas, novas e mais virulentas cepas de vírus, porque estão falidos, e isso é muito mais barato que outros sistemas de vírus. O Iraque tem um grande projeto de arsenal bioquímico, e a Líbia, e Deus sabe quem mais. Muita gente por aí no resto do mundo acredita em arsenal químico e biológico. Não vem nada de imoral nisso. Se acreditassem que tem um novo vírus terrível que nós desconhecemos, alguma coisa contra a qual não poderíamos retaliar no mesmo nível, usariam isso contra nós. Mas se a corrida para acompanhar chineses ou russos ou iraquianos pode criar situações como essa que temos aqui, em que uma criança inocente é destruída pela máquina, não estamos nos transformando em monstros também? Não estamos deixando o medo do inimigo nos transformar neles? Isso não é mais um jeito de perder a guerra? Dombey assentiu. Enquanto falava, ele ajeitava as pontas do bigode. Isso é o que eu tenho me perguntado desde que Danny acabou preso nas engrenagens. O problema é que alguns malucos se sentem atraídos por esse tipo de trabalho por causa do sigilo e porque você realmente se sente poderoso por criar armas que podem matar milhões de pessoas. E assim, megalomaníacos como Tamaguchi acabam se envolvendo nos projetos. Homens como Aaron Zachariah, eles abusam do poder que têm, desvirtuam seus deveres. Não tem como detectá-los com antecedência. Mas se encerrarmos as pesquisas, se pararmos de fazer esse tipo de estudo só porque temos medo de homens como Tamaguchi acabarem no comando, vamos ceder muito terreno para os inimigos, tanto que não sobreviveremos por muito tempo. Acho que temos que aprender a conviver com o menos pior. Tina removeu um eletrodo do pescoço de Danny, puxando a fita adesiva com cuidado. O menino ainda a abraçava, mas os olhos fundos estavam cravados em Dombey. Não estou interessada na filosofia ou moralidade do arsenal biológico, Tina avisou. No momento, só quero saber como Danny veio parar aqui. Para entender isso, você precisa voltar 20 meses no tempo, Dombey falou. Foi mais ou menos nessa época que um cientista chinês chamado Li Chen desertou e veio para os Estados Unidos, trazendo com ele um disquete com o registro da mais importante e perigosa nova arma biológica da China em uma década. Eles chamam essa coisa de Wuhan 400, porque ela foi desenvolvida nos laboratórios de rDNA na periferia da cidade de Wuhan. E essa foi a 400ª cepa viável de micro-organismos criados pelo homem nesse centro de pesquisa. O Wuhan 400 é uma arma perfeita, só aflige seres humanos. Nenhuma outra criatura viva pode ser contaminada por ela. E como a sífilis, o Wuhan 400 sobrevive fora do corpo humano por mais de 1 minuto, o que significa que pode contaminar permanentemente objetos ou lugares inteiros, como o antraz e outros micro-organismos virulentos. E quando o anfitrião expira, o Wuhan 400 dentro dele morre pouco depois, assim que a temperatura do corpo cai abaixo dos 30 graus Celsius. Percebe a vantagem disso? Tina estava ocupada demais com Danny para pensar no que Carl Dombey dizia, mas Elliot entendia o significado da explicação do cientista. Se entendi bem, a China pode usar o Wuhan 400 para dizimar uma cidade ou um país, e nem teriam que realizar um procedimento caro e complexo de descontaminação antes de ocupar o território conquistado. Exatamente, disse Dombey. E o Wuhan 400 tem outras vantagens igualmente importantes sobre a maioria dos agentes biológicos. Para começar, você pode se tornar um vetor de contágio apenas 4 horas depois de entrar em contato com o vírus. Esse período de incubação é incrivelmente curto. Uma vez infectado, ninguém sobrevive por mais que 24 horas. A maioria morre em 12. É pior que o ebola na África, infinitamente pior. A letalidade do Wuhan 400 é 100%. Ninguém sobrevive. Os chineses testaram o vírus em uma infinidade de presos políticos. Nunca conseguiram descobrir um anticorpo ou antibiótico que fosse eficiente contra o vírus. Ele migra para o tronco encefálico e lá começa a secretar uma toxina que come, literalmente, o tecido cerebral, como um ácido de bateria dissolvendo gás. Destrói a parte do cérebro que controla todas as funções autônomas do corpo.
A vítima simplesmente deixa de ter pulso, órgãos funcionais ou o impulso de respirar. E Danny sobreviveu a essa doença, Elliot comentou. Sim, até onde sabemos ele foi o único. Tina tirou o cobertor da cama e o dobrou ao meio para embrulhar Danny e levá-lo para a Explorer. Depois de envolver o filho com a coberta, ela olhou para Dombey e perguntou: Mas por que ele foi infectado? Foi um acidente, respondeu o cientista. Já ouvi essa história antes. Dessa vez é verdade. Depois que Li Chen desertou com os dados do Wuhan 400, ele foi trazido para cá. Começamos a trabalhar com ele imediatamente para tentar criar uma duplicata exata do vírus. E conseguimos em pouco tempo. Depois começamos a estudar o vírus para tentar encontrar alguma característica que os chineses não tivessem visto. E alguém foi descuidado, Elliot deduziu. Pior, alguém foi descuidado e burro. Há quase 13 meses, quando Danny e os outros meninos do grupo de escoteiros faziam a excursão de sobrevivência no inverno, um dos nossos cientistas, um filho da puta esquisito chamado Larry Bollinger, contaminou-se acidentalmente quando trabalhava sozinho em seu laboratório. Danny apertou a mão de Cristina e ela afagou sua cabeça, acalmando-o. Enquanto isso, disse a Dombey: Vocês têm salvaguardas, procedimentos que devem ser seguidos quando e se... É claro, Dombey confirmou. Todo mundo é treinado e sabe o que fazer desde o primeiro dia de trabalho aqui. Em caso de contaminação acidental, o cientista deve disparar o alarme imediatamente. Imediatamente. Depois deve lacrar a sala em que estava trabalhando. Se houver uma câmara de isolamento adjacente, o cientista deve se trancar nela. Uma equipe de descontaminação entra em ação rapidamente para limpar o laboratório. E se a pessoa se infectou com alguma coisa curável, ela é curada. Se não for curável, o cientista recebe atendimento em isolamento até morrer. Por isso os salários são tão altos, compensação de periculosidade. O risco faz parte da função. Mas esse Larry Bollinger não pensava desse jeito, Tina adivinhou, amargurada. Era difícil envolver Danny com o cobertor corretamente, porque ele não a soltava. Com sorrisos, palavras de conforto e segurança e beijos nas mãos frágeis, ela finalmente conseguiu convencê-lo a manter os braços juntos do corpo. Bollinger surtou, simplesmente enlouqueceu, Dombey revelou, visivelmente constrangido por um colega perder o controle nessas circunstâncias. Ele começou a andar enquanto falava. Ele sabia que o Wuhan 400 destrói a vítima rapidamente e entrou em pânico. Ficou transtornado. Aparentemente se convenceu de que podia fugir da infecção. Foi isso que ele tentou fazer. Não acionou o alarme. Saiu do laboratório, foi para os aposentos dele, vestiu roupas apropriadas e saiu do complexo. Não era seu dia de folga e, no calor do momento, ele não conseguiu pensar em uma boa desculpa para sair com um dos Range Rovers e tentou fugir a pé. Disse aos guardas que ia dar uma volta, andar por algumas horas na neve. Muitos fazem isso no inverno. É um bom exercício e tira a gente do buraco por um tempo. Mas Bollinger não estava interessado em se exercitar. Ele levou os sapatos para a neve embaixo do braço e desceu pela estrada da montanha, a mesma por onde imagino que vocês chegaram aqui. Antes de chegar à guarita do guarda no portão interno, ele subiu a encosta, usou os sapatos para a neve para contornar a segurança, voltou à estrada e jogou os sapatos fora. A segurança os encontrou mais tarde. Bollinger deve ter chegado ao portão externo 2h30 depois de passar pela porta do complexo, 3 horas depois de ter sido infectado. Foi mais ou menos nesse tempo que outro pesquisador entrou no laboratório dele, viu as culturas de Wuhan 400 quebradas no chão e deu o alarme. Enquanto isso, apesar do arame farpado, Bollinger pulou a cerca. Depois foi para a estrada do Centro de Pesquisa da Vida Selvagem. Seguiu pela floresta, em direção à estrada rural que fica a uns 8 quilômetros do acesso para os laboratórios e depois de uns 5 quilômetros, encontrou o Sr. Jaborski e os escoteiros, Elliot concluiu. E assim passou a doença para eles, Tina deduziu, enquanto terminava de enrolar Danny no cobertor. Isso. Ele deve ter encontrado os escoteiros 5h30 depois de ter sido infectado, e estava exausto. Devia ter usado toda a sua reserva de energia para sair da área do laboratório, e também começava a sentir os primeiros sintomas do Wuhan 400. Tontura, náusea moderada. O chefe dos escoteiros tinha estacionado o mini-ônibus em uma área de descanso uns 2 quilômetros além da entrada da floresta, e ele, seu assistente e os meninos andaram mais 1 quilômetro antes de encontrarem Larry Bollinger.
Eles se preparavam para sair da estrada e entrar na área das árvores, porque queriam estar longe de qualquer sinal de civilização quando montassem acampamento para a primeira noite na natureza. Quando Bollinger descobriu que eles tinham um veículo, tentou convencê-los a levá-lo até Reno. Eles relutaram e ele inventou uma história sobre um amigo que estava preso nas montanhas com a perna quebrada. Jaworski não acreditou na história de Bollinger, mas se ofereceu para levá-lo ao centro da vida selvagem, onde poderiam montar uma equipe de resgate. Isso não foi suficiente para Bollinger e ele ficou histérico. Jaworski e o outro líder dos escoteiros decidiram que ele podia ser perigoso, e foi então que a equipe de segurança chegou. Bollinger tentou fugir deles. Depois tentou rasgar um dos trajes de descontaminação dos homens da segurança. Eles foram forçados a atirar. "O homem do espaço", Dani murmurou. Todo mundo olhou para ele. Ele se encolheu no cobertor amarelo em cima da cama, e a lembrança o fez estremecer. "O homem do espaço chegou e levou a gente embora." "Sim, eles deviam ser meio parecidos com astronautas no traje de descontaminação", disse Dombey. "Trouxeram todos para cá e os colocaram em isolamento. No dia seguinte, todos estavam mortos. Exceto Dani." Dombey suspirou. "E o resto você já sabe." O helicóptero continuava seguindo o rio congelado para o norte, atravessando o vale coberto de neve. A paisagem fantasmagórica e ligeiramente luminosa de inverno fazia George Alexander pensar em cemitérios. Tinha uma afinidade com cemitérios. Gostava de dar longos e preguiçosos passeios por entre as sepulturas. Desde que conseguia lembrar, era fascinado pela morte, por seus mecanismos e significados, e queria saber como era do outro lado, sem, é claro, comprometer-se com uma viagem só de ida para lá. Não queria morrer, só queria saber. Cada vez que matava alguém pessoalmente, tinha a sensação de formar mais um elo com o outro mundo, e esperava, assim que tivesse elos suficientes, ser recompensado com um vislumbre do outro lado. Um dia talvez estivesse em um cemitério, diante do túmulo de uma de suas vítimas, e a pessoa morta o deixasse ver com nitidez clarividente o que era a morte. E então ele saberia. "Falta pouco", disse Jack Morgan. Alexander olhou ansioso através da neve pela qual o helicóptero se movia como um homem cego, correndo a todo vapor para a escuridão. Tocou a arma que levava no coldre de ombro e pensou em Christina Evans. Depois disse a Kurt Hansen. "Mate Stryker assim que o vir. Não precisamos dele para nada. Mas não machuque a mulher. Quero interrogá-la. Ela vai me dizer quem é o traidor. Vai me contar quem a ajudou a entrar no laboratório, nem que eu tenha que quebrar seus dedos um por um." Na câmara de isolamento, depois que Dombey terminou de falar, Tina disse: "Dani está com uma aparência horrível. Sei que ele não tem mais a doença, mas ele vai ficar bem?" "Acho que sim", disse Dombey. "Só precisa ganhar peso. Ele não tem conseguido segurar nada no estômago por causa das reinfecções recentes, dos testes para descobrir qual é o seu limite. Mas depois que sair daqui, ele vai engordar depressa. Tem uma coisa..." Tina ficou tensa ao ouvir a nota de preocupação na voz de Dombey. "O quê? Que coisa?" "Desde que começaram todas essas reinfecções, ele desenvolveu um crescimento no lobo parietal do cérebro." Tina se sentiu mal. "Não. Aparentemente não tem risco de vida. Até onde conseguimos determinar, não é um tumor, nem maligno nem benigno. Pelo menos não tem nenhuma das características de um tumor. Também não é tecido cicatrizado. E não é um coágulo." "O que é, então?" perguntou Elliot. Dombey passou a mão no cabelo encaracolado e abundante. "A análise em andamento diz que o novo crescimento é consistente com a estrutura de tecido cerebral normal, o que não faz sentido. Mas revisamos os dados umas 100 vezes e não encontramos nada de errado no diagnóstico. Mas é impossível. O que vemos nas radiografias não existe na nossa experiência. Então, quando o tirar daqui, leve-o a um neurologista. Leve-o a uma dúzia de especialistas até alguém conseguir dizer qual é o problema. Não parece haver nada de fatal nessa mancha parietal, mas é bom observar." Tina olhou para Elliot e soube que os dois estavam pensando a mesma coisa. Essa mancha no cérebro de Dani tinha alguma relação com o poder paranormal do menino? As habilidades paranormais latentes afloraram como resultado direto do vírus fabricado com que o infectaram repetidamente?
Era insano, mas não mais improvável do que ele ter sido vítima do Projeto Pandora. E até onde Tina conseguia entender, essa era a única explicação para os poderes fenomenais de Dani. Com medo de ela verbalizar seus pensamentos e alertar Dombey para a incrível realidade da situação, Elliot olhou para o relógio de pulso e disse: "Temos que sair daqui." "Levem algumas pastas do caso de Dani", Dombey sugeriu. "Estão em cima da mesa perto da porta externa. É uma caixa preta cheia de disquetes. Os dados vão confirmar a história quando forem procurar a imprensa. E, pelo amor de Deus, estampem tudo isso nas primeiras páginas de todos os jornais o mais depressa possível. Enquanto forem os únicos fora daqui que sabem o que aconteceu, vocês estarão marcados." "Sabemos bem disso", Elliot reconheceu. Tina avisou. "Elliot, você vai ter que carregar o Dani. Ele não consegue andar. Não que seja pesado demais para mim, magro como está, mas ainda vai me obrigar a ir mais devagar." Elliot entregou a pistola para ela e se aproximou da cama. "Pode me fazer um favor primeiro?" Dombey pediu. "Qual?" "Vamos trazer Zachariah para cá e tirar a mordaça dele. Aí você me amarra e amordaça e me deixa na sala externa. Vou convencê-los de que foi ele quem cooperou com vocês. E quando contarem a história à imprensa, se puderem, reforcem essa versão." Tina balançou a cabeça, perplexa. Mas depois de tudo que disse a Zachariah sobre esse lugar ser comandado por megalomaníacos, e depois de ter deixado claro que não concorda com nada que acontece aqui, por que ficar? "A vida de eremita combina comigo e o salário é bom. E se eu não ficar aqui, se sair e arrumar um emprego em algum centro de pesquisa civil, haverá menos uma voz racional aqui dentro. Tem muita gente aqui que tem noção da responsabilidade social desse trabalho. Se todos forem embora, tudo vai ficar nas mãos de homens como Tamaguchi e Zachariah, e não vai sobrar ninguém para equilibrar as coisas. Que tipo de pesquisa acha que vão fazer, então?" "Mas quando o que você contou chegar aos jornais, esse lugar vai ser fechado, provavelmente", Tina apontou. "De jeito nenhum, porque o trabalho precisa ser feito. O equilíbrio de poder com estados totalitários como a China precisa ser mantido. Eles podem fingir que vão fechar a instalação, mas não vão. Tamaguchi e alguns de seus aliados mais próximos serão demitidos. Vai haver uma grande mudança, e isso é bom. Se eu conseguir convencê-los de que Zachariah revelou os segredos para vocês, se conseguir proteger meu emprego aqui, talvez eu seja promovido e tenha mais influência." Ele sorriu. "No mínimo, vou ter um aumento de salário." "Tudo bem", disse Elliot. "Vamos fazer como você quer, mas temos que ser rápidos." Eles levaram Zachariah para a câmara de isolamento e tiraram a mordaça de sua boca. Ele se debateu contra as cordas e xingou Elliot. Depois xingou Tina, Dani e Dombey. Quando tiraram Dani da salinha, eles ainda ouviram os gritos de Zachariah além da porta de aço hermeticamente fechada. Quando Elliot usou o último pedaço de corda para amarrar Dombey, o cientista pediu: "Satisfaça a minha curiosidade." "Sobre o quê?" "Quem contou que seu filho estava aqui? Quem facilitou a entrada no laboratório?" Tina parou. Não sabia o que dizer. Tudo bem, Dombey falou. "Você não quer delatar ninguém. Só me diz uma coisa. Foi alguém da segurança ou alguém da equipe médica? Gostaria de saber que foi um médico, um colega de profissão que finalmente fez a coisa certa." Tina olhou para Elliot. Elliot balançou a cabeça. Não. Ela concordou que talvez não fosse sensato divulgar os poderes que Dani havia desenvolvido. O mundo o veria como uma bizarrice e todo mundo o trataria com espanto, tentaria expô-lo. E certamente, se as pessoas nessa instalação tivessem ideia de que as habilidades paranormais recém-descobertas por Dani eram resultado da mancha parietal causada pela repetida exposição ao Wuhan 400, iam querer testá-lo, cutucá-lo e examiná-lo. Não contaria a ninguém o que Dani era capaz de fazer. Ainda não. Não antes de ela e Elliot avaliarem que efeito essa revelação teria na vida do menino. "Foi alguém da equipe médica", Elliot mentiu. "Foi um médico que facilitou a entrada para nós." "Que bom", Dombey respondeu. "É bom saber disso. Queria ter tido essa coragem muito tempo atrás." Elliot amordaçou Dombey com um lenço. Tina abriu a porta externa. Elliot pegou Dani. "Você nem pesa nada, garoto. Vamos ter que te levar ao McDonald's e te encher de hambúrguer e batata frita." Danny sorriu para ele, um sorriso fraco. Segurando a pistola, Tina foi andando na frente pelo corredor. Na sala perto dos elevadores, as pessoas ainda conversavam e riam, mas ninguém saiu de lá.
Dani abriu o elevador protegido pelo sofisticado sistema de segurança e fez o carro subir assim que entraram. Ele estava sério, concentrado, mas essa era a única indicação de que tinha alguma coisa a ver com o movimento do elevador. Os corredores do último andar estavam desertos. Na sala dos guardas, o mais velho continuava amarrado e amordaçado na cadeira, e olhou para o trio com raiva e medo. Tina, Elliot e Dani atravessaram o vestíbulo e saíram para a noite fria. A neve os recebeu. Em meio aos uivos do vento, outro barulho se aproximava e Tina precisou de alguns segundos para identificá-lo. Um helicóptero. Ela olhou para a noite carregada de neve e viu o helicóptero se aproximando para pousar na extremidade oeste do platô. Que tipo de maluco viajava de helicóptero nesse tempo? "A Explorer!" Elliot gritou. "Depressa!" Eles correram para o carro, onde Tina tirou Dani dos braços de Elliot e o acomodou no banco de trás. Depois ela entrou e sentou ao lado dele. Elliot sentou no banco do motorista e introduziu a chave na ignição. O motor não pegou de primeira. O helicóptero voava na direção deles. "Quem está no helicóptero?" Dani perguntou, olhando para a aeronave pela janela lateral da Explorer. "Não sei", respondeu Tina, "mas não são pessoas boas, baby. Eles são como o monstro da revista em quadrinhos. Aquela de onde você tirou as imagens que mandou nos meus sonhos. Essas pessoas não querem que a gente saia daqui." Dani olhou para o helicóptero se aproximando e linhas de concentração surgiram novamente em sua testa. O motor da Explorer pegou de repente. "Graças a Deus", disse Elliot. Mas as linhas não sumiram da testa de Dani. Tina percebeu o que o menino ia fazer e disse: "Dani, espera!" Inclinado para a frente para ver a Explorer pela janela redonda do helicóptero, George Alexander disse: "Pousa bem na frente deles, Jack." "Vamos lá", Morgan respondeu. Para Hanson, que empunhava a metralhadora, Alexander falou: "Como eu disse, elimine Stryker imediatamente, mas não machuque a mulher." De repente, o helicóptero planou. Estavam a 5 ou 6 metros do pavimento, mas subiam rapidamente a 10, 15, 20 metros. Alexander perguntou: "O que está acontecendo?" "O eixo", respondeu Morgan. Uma nota de medo modificava sua voz. Medo que não havia se manifestado em nenhum momento de toda a viagem de pesadelo pelas montanhas. "Não consigo controlar o eixo. Está congelado." 30, 40, 50 metros e continuavam subindo diretamente para a noite. E, de repente, o motor parou. "Que porra é essa?" Morgan exclamou. Hanson gritou. Alexander viu a morte correndo ao encontro dele e soube que sua curiosidade sobre o outro lado logo seria satisfeita. Quando saíram do platô desviando dos destroços do helicóptero em chamas, Dani disse: "Eles eram maus. Tudo bem, mãe. Eram pessoas muito más." "Para tudo existe um motivo", Tina disse a si mesma. "Um tempo de matar e um tempo para curar." Ela abraçou Dani e olhou nos olhos escuros do filho e não encontrou conforto nessas palavras da Bíblia. Os olhos de Dani continham muita dor, muito conhecimento. Ele ainda era um menino querido, mas havia mudado. Tina pensou no futuro e se perguntou o que os esperava.